Checar uma notificação no celular de 20, 30 segundos pode custar horas da sua capacidade de foco profundo, de foco verdadeiro. Muita gente pode achar que isso é preguiça, mas um estudo publicado no ano de 2026 por Cedric Benton, na Universidade Politécnica de Filipinas, provou que esse é um fenômeno chamado de microprocrastinação digital. A ciência descobriu que existe uma relação muito direta com essas olhadinhas rápidas no celular e o seu esgotamento mental. E hoje eu vou te mostrar como que essa fragmentação de atenção está destruindo e acabando com a sua energia. E como que a medicina oriental olha para isso dentro de um recorte específico na medicina oriental que explica o que a medicina ocidental chama nesse estudo de custo de troca de tarefa. Vamos começar falando da diferença entre essa microprocrastinação digital e a procrastinação tradicional que todo mundo conhece. Quando a gente fala da procrastinação tradicional, é aquela coisa de você adiar uma tarefa, por horas, por dias, às vezes semanas, meses e assim vai. Quando a gente fala da microprocrastinação digital, é exatamente uma hiperatividade, de você estar sempre colocando muitas coisas no meio daquilo que vão atrapalhando e desviando a sua capacidade de foco, como essa olhadinha no celular que a gente falou. E qual que é o grande problema, O grande problema é que essas interrupções que geram essa fragmentação de atenção causam essa fadiga mental acumulada. Então você pode sentir que você terminou o dia e não fez nada, e mesmo assim está extremamente cansado. E os dados desse estudo explicam que isso acontece porque o cérebro está pagando o que é chamado de custo de troca. Então vamos pegar um exemplo simples. O que seria esse custo de troca? É como você imaginar que você vai correr 5 quilômetros. Então, imagina que a cada 500 metros que você corre, desses 5 quilômetros, você para 1 minuto para fazer qualquer coisa, ao invés de correr 5 quilômetros inteiros. A sensação é a mesma? Claro que não, Como é que você vai se sentir se você fizer isso? Ou quando você vai ler um livro e você lê um capítulo inteiro, pelo menos, ou a cada 2 páginas que você lê, você se distrai ou faz alguma outra coisa, ou inclusive olha no próprio celular. A sensação não tem como ser a mesma, O estudo mostra que a cada parada dessa, além de você desviar a sua atenção, é como se você tivesse um novo custo de energia para iniciar uma nova atividade. Então isso gera um esgotamento mental e até mesmo físico muitas vezes. Então, o estudo, ele ancora muito os seus resultados nessa teoria que você ficar alternando um estudo ou um trabalho com esse mundo digital muito fragmentado gera um custo cognitivo muito alto. Então, essa alternância, ela diminui essa eficiência, ela aumenta essa taxa de erros que você tem de uma tarefa que você está executando e, naturalmente, dificulta o alcance desse foco específico e desse foco profundo, que vai interferir naturalmente em tudo que você quer fazer na sua vida. Você pode pensar nisso em um dia, onde você fica exausto e não consegue realizar as coisas, em uma semana, em um mês ou em muitos anos, que muitas vezes você pode até se encontrar nessa situação neste momento da sua vida, com aquela sensação de que você não consegue andar e muitos ciclos estão repetitivos. É importante ressaltar que nesse estudo, os estudos foram feitos através de questionários específicos. Então, os próprios resultados, eles são mediante a observação e a percepção das próprias pessoas que passaram pelo estudo, que conseguiram reconhecer muito mais esses pontos, inclusive, de falta de atenção ou falta de foco. E aqui vem, na verdade, um ponto pessoal meu que é muito importante, que a questão que eu realmente trago de levantar um assunto desse é o quanto que isso custa para a sua vida, entendeu? Sempre olhar a longo prazo, porque o que faz a gente conseguir ou não conseguir alguma coisa é mediante as pequenas atividades e ações que a gente tem diariamente. Muitas vezes você já deve ter ouvido isso claramente. Então aqui eu estou trazendo um outro ponto para poder somar com essa perspectiva. Então, um mês passa, a sua vida passa, e aí qual que é o grande problema? Quando os anos vão passando, você vai percebendo que você não está conseguindo fazer as coisas que você quer. Então essa sensação de frustração só aumenta, de ansiedade, de procrastinação, e cada vez você acha que você é mais incapaz de fazer alguma coisa, porque você simplesmente não consegue, às vezes, mudar um pequeno hábito que pode mudar fortemente a direção de coisas muito fortes que você quer fazer. Que às vezes você sabe, mas não consegue focar nisso, ou às vezes você nem sabe ainda o que é, porque tem muitas coisas que entram na sua frente o tempo todo.
E é exatamente sobre isso, né, que se trata o programa do PISA, né, que é o Programa de Implementação à Saúde Autônoma, que depois também eu vou falar um pouquinho melhor para vocês em outros momentos, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais tem o formulário aqui, onde vocês podem acessar tanto o link do estudo quanto o link do formulário também, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o programa. E agora eu quero trazer 2 trechos importantes que são de livros clássicos, de conteúdos da medicina chinesa clássica, para a gente poder fazer esse contraponto entre o Ocidente e o Oriente. Então vou até ler aqui para vocês poderem ver. O primeiro ponto é do livro do Ling Shu, tá? Que é do Imperador Amarelo, um livro bem tradicional da medicina chinesa, no capítulo 8. Então o trecho fala assim, ó, o coração é o abrigo do Shen. Shen aqui a gente pode entender como mente, ou seja, o coração abriga a mente. Quando o Shen, que é a mente, está em harmonia, há clareza, presença e ordem interior. Quando o Shen está perturbado, surgem confusão, agitação e perda de direção. Então vocês podem entender que coração e mente na medicina chinesa fazem parte de uma mesma estrutura, onde a gente tem uma relação muito forte ligada ao elemento fogo. Então é como você pensar em um fogo que começa a perder a direção, que começa a aumentar e começa a perder a direção. Isso confunde, isso deixa agitado, né? Isso naturalmente perde a direção, como está falando no próprio trecho aqui do texto. Então a gente tem um outro trecho também bem interessante que eu queria trazer para vocês, no mesmo livro, que fala assim, ó, quando o pensamento excessivo se prolonga, o Qi se enreda. O que isso significa? Um excesso de pensamento aprisiona o movimento interno. Então, a gente fala muitas vezes exatamente dessa relação do Shen, que é o coração, ele começa a dispersar muito a energia aqui para cima. Então vai perdendo muito as direções. Então fica difícil você entender e ter clareza daquilo que você tem que fazer, de como você tem que fazer. E por que você tem que fazer também. Mas o grande ponto é, se a energia está toda bagunçada aqui, esse movimento interior que está ligado aos outros movimentos dos outros órgãos, começam a se bagunçar completamente também. Então isso pode levar sinais físicos inúmeros, como a própria insônia, a própria ansiedade, próprios problemas digestivos, problemas nasais e por aí vai. Mas o grande ponto aqui é entender, o recorte que eu queria fazer para vocês aqui, principal, é essa ligação da mente com o coração. Com esse hiperestímulo que vai afetar diretamente a mente. Então essa é a relação que a gente tem ali com o que a gente está falando nos estudos ocidentais. Então eu queria trazer esse recorte bem específico, mas um ponto aqui que pode trazer muita clareza para vocês e a percepção da necessidade que a gente tem de aprender a entrar em eixo, aprender a ficar em silêncio, aprender a se concentrar. E é exatamente essas coisas que a gente trabalha muito no programa do PISA, que é o Programa de Implementação à Saúde Autônoma, que é principalmente destinado para quem percebe que já está realmente bem cansado de repetir alguns ciclos e percebe que não é mais tentar outras coisas, tentar outras técnicas que vai trazer o resultado que você quer. Existe um ponto de ancoramento de ser contra-intuitivo, né? Na verdade, é o que a gente mais pratica aqui no Ocidente, que é uma nova técnica, outras coisas, para se trabalhar muito mais essa percepção interior de centramento e de eixo. Então, para quem sentir, né, que faz sentido, eu vou deixar aqui o link do formulário, você pode conhecer também, e aqui embaixo também tem as minhas redes, os meus contatos pessoais, se você quiser também um atendimento mais personalizado, seja online ou presencial, você pode me chamar também para a gente poder conversar e você poder entender quais são as possibilidades que você tem aqui para trabalhar com a gente. Beleza? Então, muito grato por esse momento aqui juntos, espero que esse vídeo possa fazer muito sentido na vida de vocês e começar a gerar algumas transformações importantes para que você ganhe força de realizar aquilo que você quer. Até a próxima, viu? Oriente-se com o Oriente.